Olá, caro vestibulando! Hoje nós veremos um pouquinho sobre propriedades coligativas. Então, propriedades coligativas são as propriedades que estão relacionadas com o número de partículas do soluto dispersas em uma solução e resultam da diminuição de potencial químico do solvente líquido quando a ele se adiciona o soluto. Então, o efeito coligativo nada mais é do que a modificação em certas propriedades do solvente quando a ele são adicionados solutos não voláteis, porque caso seja soluto volátil, ele vai evaporar e acaba não influenciando nas propriedades. Então, quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente, essa quantidade de partículas que foi adicionado vai modificar algumas propriedades. Lembrando que o que importa é a quantidade de partículas e não a natureza das mesmas. Então, nesta aula, nós estudaremos algumas propriedades que são modificadas, devido a esse acréscimo de solvente. Sendo o efeito tonoscópico, que é a propriedade tonométrica, que vai estudar o abaixamento da pressão de vapor, o efeito ebulioscópico, que é também chamado de efeito ebuliométrico, que vai estudar o aumento do ponto de ebulição devido ao acréscimo desse soluto não volátil, o efeito crioscópico ou criométrico, que vai estudar a redução do ponto de fusão, e a osmometria, que é também chamado de efeito osmoscópico, que vai estudar a pressão osmótica. O que é a pressão de vapor? Pressão de vapor é a pressão do líquido a uma dada temperatura quando ela vai entrar em equilíbrio com o seu vapor. Então, essa pressão de vapor nada mais é do que o equilíbrio quando estado líquido para o estado gasoso. Então, a tonoscopia é a propriedade que vai estudar a redução da pressão máxima de vapor quando ao solvente é adicionado um soluto não volátil. O que vai influenciar essa redução no abaixamento da pressão de vapor é o aumento das forças intermoleculares, quando se adiciona o soluto. Porque a hora que aumenta o número de partículas, vai diminuir a pressão, vai intensificar nessas forças intermoleculares, fazendo com que a pressão de vapor do solvente seja reduzida. Então, aí estamos observando, o comportamento, a influência de alguns líquidos de acordo com o aumento da temperatura. Para observar que essa pressão máxima de vapor vai depender da coesão, das forças de coesão entre suas moléculas. Por isso que cada substância tem um ponto de ebulição, porque cada substância tem uma força de coesão. Quanto maior for a pressão de vapor, maior será a força exercida pelo vapor. Então, vai ficar mais fácil do vapor espalhar. Assim sendo, a volatilidade vai ser maior. Então, a volatilidade aumenta de acordo que aumenta a pressão de vapor. Por isso que o etanol tem um ponto de ebulição menor do que da água. Por quê? Porque como ele tem uma pressão de vapor maior que a da água, ele vai dispersar com maior velocidade, quer dizer, ele vai ter maior volatilidade, necessitando de uma temperatura menor. O que faz com que a água tenha um ponto de ebulição maior? Quer dizer, tenha uma pressão de vapor menor. É a força que há entre ela, porque ela é unida por pontos de hidrogênio, que são forças extremamente fortes. No caso do etanol, também há pontos de hidrogênio, só que como a água possui 2 pontes de hidrogênio, o etanol possui apenas uma ponte de hidrogênio, então o etanol vai ter uma pressão de vapor maior, fazendo com que seja mais volátil. Agora nós veremos a alteração da ebulição de acordo com o aumento do número de partículas. A ebulição de um líquido vai depender da pressão externa. Isso é, quanto menor for a pressão externa, quer dizer, a pressão do ambiente em que o líquido se encontra, menor será essa temperatura de ebulição. Então, só para vocês terem como parâmetro, quando dizemos que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, isso indica que a água está a nível do mar. Por quê? Porque se estiver num ambiente onde a pressão atmosférica é maior do que 1, como na panela de pressão, por exemplo, a panela de pressão vai estar numa pressão superior a 1. Então, esse ponto de ebulição vai ser elevado. No caso da panela de pressão,
a 120 graus Celsius aproximadamente. Agora, caso seja colocado um ambiente onde a pressão é menor do que 1, o ponto de ebulição será menor do que 100 graus Celsius. Então, para qualquer substância, aumentando a pressão atmosférica, a pressão do ambiente, aumentará também a temperatura de ebulição. Agora, a altitude também é outro fator que interfere no ponto de ebulição, porque quanto maior a altitude, menor será a coluna de ar sobre ela, sobre o ambiente. Então, vai ter uma menor pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica é menor, vai necessitar de uma temperatura menor para atingir a ebulição. Então, um lugar como La Paz, onde a altitude é 3.720 metros aproximadamente de altitude, o ponto de ebulição lá vai ser bem inferior a 100 graus Celsius. Agora, nós veremos a ebulioscopia, né, que é a propriedade que é alterada quando aumenta o número de partículas. Então, aqui coloquei água pura. Ela vai ter uma determinada temperatura de ebulição. No caso, a nível do mar, 100 graus Celsius, né? Quando se adiciona a glicose, o que está fazendo? Está aumentando o número de partículas na água. Então, isso vai fazer com que a temperatura de ebulição aumente. É possível saber qual foi essa alteração da temperatura de ebulição, por um cálculo bem simples, fazendo variação da temperatura de ebulição é igual a constante ebulioscópica ou ebuliométrica vezes a molalidade da solução. Lembrando que molalidade nada mais é do que a divisão do número de mol de soluto pela massa de solvente em quilos. Em virtude, né, dos efeitos coligativos dependerem do número de partículas, os solutos iônicos, a alteração que eles provocarão na temperatura de ebulição, na temperatura de congelamento, até mesmo na pressão de vapor, vai ser proporcional ao número de íons que é originado durante a dissociação. Temos aí alguns exemplos. O sal, o cloreto de sódio, quando dissociado, ele vai produzir um cátion e um ânion, portanto, ele produzirá 2 íons. Já o cloreto de cálcio produzirá 2 mol de cloreto e 1 mol de cálcio, sendo 3 íons. Cloreto de ferro produz 4 íons. Cloreto de estanho, 4, produz 5 íons. E o sulfato de alumínio produz 5 íons. Então, devido ao fato do sulfato de alumínio ter uma quantidade maior de íons, ele vai ter um número maior de partículas. Portanto, quando colocados todos esses compostos em soluções idênticas, em condições idênticas, o sulfato de alumínio terá um ponto de ebulição maior. A crioscopia é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente provocada, né, pela adição desse soluto não volátil. Porque quando adiciona o soluto, o que acontece? Devido a um número maior de partículas, o grau de agitação vai ser maior. Então, para que haja o congelamento, essas partículas têm que se compactarem. Então, vai depender de uma temperatura bem menor devido a essa energia maior que elas já têm. Então, por isso que quanto maior o número de partículas, menor será a temperatura de congelamento, quer dizer, menor será a temperatura de fusão. Lembrando que os compostos os compostos orgânicos, por serem moleculares, eles produzem sempre uma partícula só. Então, quando, por exemplo, se a gente coloca 100 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de água, ele vai ter um ponto de ebulição maior e um ponto de fusão menor do que se colocássemos os mesmos 100 gramas de glicose em 1 litro de água, porque a glicose é açúcar, então é um composto orgânico. Ela vai produzir uma partícula só. Em contrapartida, o sal produz 2 partículas. Por isso que a temperatura de ebulição dele vai ser maior e a temperatura de fusão vai ser menor. A osmose é um fenômeno que ocorre quando o solvente vai sair de um meio mais diluído, quer dizer, de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, devido a uma membrana semipermeável. Um exemplo que acontece no nosso cotidiano de osmose é quando temperamos alface. Quando temperamos alface, o meio externo vai ficar bem mais concentrado, devido ao acréscimo de sal, de vinagre, de azeite. Então, a água que está na parte interna da folha de alface vai sair para a solução externa que está mais concentrada. Por isso que a folha de alface murchará. Para evitar com que a osmose ocorra, haverá uma pressão que vai tentar impedir
essa passagem do menos concentrado para o mais concentrado. E essa pressão chama-se pressão osmótica, a qual é proporcional à concentração e à temperatura que está a solução. Então, quanto maior for a concentração e maior for a temperatura do ambiente, maior será a pressão osmótica, ou seja, maior será a força necessária para impedir essa saída de solvente da solução menos concentrada para a mais concentrada. Agora, há um caso particular que é a osmose reversa, que é quando vai passar, o solvente vai sair da solução mais concentrada para menos concentrada, por meio da aplicação de uma elevada pressão externa. Um exemplo mais comum que tem de osmose reversa é quando vai retirar o sal da água do mar. Porque aí ele vai ter que sair, né? Ele está numa solução bem concentrada e vai ter que reduzir essa concentração. E aí vai ter que fazer essa osmose reversa. Bom, então vou ficar por aqui. Bons estudos a vocês. Boa sorte!